Oi, sexto ano. Vamos retomar então nossa revisão? No primeiro vídeo, nós vimos sobre o capítulo 5 e 6. Agora nós vamos dar andamento ao capítulo 7, tá bom? Vamos lá? Então, o próximo capítulo, o capítulo 7, tem como título Por que o petróleo é tão importante para a sociedade, tá bom? Por que que ele é, né? Por quê? Bom, gente, porque nós vamos ver que através do petróleo é retirado vários produtos, tá? Então, vários produtos são obtidos do petróleo, tá? Por isso que ele é tão importante. Então, vamos lá? Bom, o petróleo é um recurso natural não renovável, ou seja, tem a capacidade limitada na natureza, tá bom? Então, por ele ser formado na mesma proporção em que ele é extraído, tá? Então, o petróleo é um recurso que não se renova, tá bom? Bom, como ele foi originado, né? Ele foi originado há milhões de anos a partir de restos de animais mortos depositados no fundo de oceanos e cobertos por sedimento, tá bom? Ele é uma mistura oleosa, tá? De cor escura, tá bom? E ele foi se acumulando, né, nas jazidas e hoje ele é usado para a produção de energia e de muitos outros produtos que nós vamos conhecer, tá bom? Então vamos lá. Como o petróleo se transforma nos produtos que conhecemos hoje, tá? Então vamos ver como ele é, né, produzido, tá bom? Dentro lá das indústrias, tá bom? Então vamos lá. Para separar a água salgada dos restos dos componentes, as indústrias fazem o primeiro processo de decantação, depois por filtração e depois por destilação fracionada. As principais matérias obtidas no final desse processo são gases, entre eles o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel e óleos lubrificantes, vaselina, asfalto e piche. Então, vocês estão vendo aí, eu coloquei uma imagem, tá? De como o petróleo é extraído dentro das indústrias, ele passa pelo processo de destilação fracionada, tá bom? E através desse processo é retirado esses componentes que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Produtos obtidos do petróleo. Agora nós vamos ver os demais produtos, né? Além de todos aqueles que eu falei para vocês, da gasolina, do gás de cozinha, dos óleos lubrificantes, o plástico também é obtido através do petróleo, tá? Então, vamos lá? Bom, dentro disso aí, tá? Desses produtos, do plástico, tá? Que nós estamos falando, eles são, vamos dizer assim, eles são divididos em grupos conforme seu ponto de fusão. Então, nós temos aí os termoplásticos, os termorrígidos e as borrachas, tá? Então, nós vamos falar sobre o termoplástico. O termoplástico, gente, querendo ou não, um plástico que amolece quando ele é aquecido, podendo ser moldado, tá? Então, quando eles vão se resfriando, eles se solidificam e adquirem novo formato, tá? Então, eles vão solidificar, tá bom? Vai ficar no estado sólido e vão adquirir novo formato, tá? Eles podem ser moldados, tá? Conforme a pessoa quiser, né? Vamos dizer assim. Então, a gente pode até analisar esses plásticos, esses potinhos, né? Esses Tupperware que a mãe tem em casa, né? A vovó, né? Todo mundo tem em casa esses potinhos e a gente pode compreender que eles têm vários formatos e tamanhos, já perceberam? Por quê? Porque esse tipo de plástico, ele tem essa propriedade, tá? Eles ficam moles quando são aquecidos, depois eles vão se resfriando, ficam sólidos e adquirem o formato que a pessoa vai querer, tá bom? Como exemplo, nós temos aí, como eu dei exemplo já, né? O Tupperware, tem os CDs, tá? O EVA, potes de iogurte e sorvete, também como exemplo, tá? Embalagens de massas e biscoitos, embalagem de macarrão, tá? De biscoito, potes de margarina e vários outros, tá bom? Bom, o outro, né, tipo de plástico, nós temos aí os termorrígidos ou termofixos. Esses são diferentes, eles não derretem quando aquecidos, e sim queimam, tá? Isso impossibilita sua reutilização por meio de processos convencionais de reciclagem,
tá? Então, o primeiro que nós vimos, o termoplástico, tem como até reciclar. Agora, esse não, tá? Como exemplo, nós temos peças industriais, tá? Interruptores, caixa d'água, até coloquei como exemplo aí para vocês verem, piscinas e peças de automóveis, tá? O próximo, as borrachas. Esses materiais não podem ser derretidos, dificultando muito essa reciclagem. No entanto, apresentam alta elasticidade. Como exemplo, nós temos os pneus, as câmaras de ar, vedações, mangueiras de borracha, tá? Então, se a gente parar para analisar, os únicos que são, né, que podem ser reciclados, né, mais rápido, né, de maneira mais simples, são os termoplásticos, tá? Os outros dois não. Infelizmente, eles não, pela própria estrutura deles, fica mais difícil de reciclar, tá bom? Bom, a última imagem, tá, que eu tô colocando para vocês desse slide aí, é sobre os plásticos e o meio ambiente, tá? Por que eu coloquei isso? Porque a gente tem que ter hoje uma consciência de que os plásticos, eles nos auxiliam? Sim, nós vimos que vários materiais do nosso dia a dia nos auxiliam, né? Nas nossas tarefas, né? Pode ser na cozinha, né? Pode ser em vários locais, né? A gente tem uma piscina, tem uma caixa d'água, enfim. Só que se esses produtos, né, forem descartados de qualquer maneira, eles prejudicam o meio ambiente, tá? Então, em média, pode variar, tá? Isso depende muito, de 150 anos ou mais, para poder esse produto, tá, se decompor na natureza. Então, gente, é muito complicado. Eu coloquei uma imagem de uma tartaruga que, infelizmente, tá com um pedaço de plástico, né? Eu acredito que seja uma sacola plástica na sua boca, né? E o fundo do mar lotado de garrafas plásticas, de vários objetos plásticos. Então, é uma coisa para a gente poder repensar, tá? Que a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente. Quem sofre muito mais são os animais marinhos, tá? Infelizmente, as pessoas muitas das vezes vão às praias e não têm, né, a consciência de levar pode ser uma sacola, né? E tal, para poder carregar o seu lixo e descartar de forma correta. E quando não é descartado, esse lixo vai para o fundo do mar. E aí vem as consequências, tá bom? Então, eu coloquei para a gente poder repensar nas nossas atitudes, tá? Seja não é só na praia, não, eu dei só um exemplo. Seja na rua, seja em qualquer local. A gente precisa, né, achar uma lixeira para poder descartar o nosso lixo, tá? Porque ele traz muitos prejuízos para o nosso meio ambiente. Bom, o próximo capítulo é o capítulo 8, tá? Que tem como título aí, como a tecnologia pode contribuir com alternativas ao petróleo, tá? Então, nós vamos ver que a tecnologia hoje, ela contribui bastante, tá? Mas também tem, tá, os seus prejuízos. Então, vamos ver? Então, vamos lá. O uso dos derivados do petróleo interfere na qualidade do ar? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Olhem a imagem, né? A primeira aí é né, tem um grupo de pessoas andando de bicicleta, né? Que a gente consegue ver que não tá liberando nenhum tipo, né? Vamos dizer assim, vamos colocar assim, de prejuízo ao meio ambiente. Não tá liberando nada, nenhum gás tóxico, nada, nenhum poluente. Já na segunda imagem, a gente vê o quê? Carros na rua. Infelizmente, né? Eu coloquei essa imagem para vocês ficar bem visível. Esse carro aí liberando vários poluentes, tá? Em decorrência do quê? Porque para o carro, né, andar, ele precisa de quê? De um combustível. E esse combustível, ele é produzido a partir de quem? Do petróleo, tá? Então, a gente consegue ver que os derivados do petróleo interferem sim, tá? Eu coloquei como pergunta, mas eles interferem sim na qualidade do ar, tá? Então, a poluição do ar hoje é um dos principais aspectos negativos do uso dos combustíveis derivados do petróleo, tá? Infelizmente, prejudica em muito o nosso ar e, consequentemente, prejudica, né, a nossa saúde, tá bom? Então, vamos lá. Poluição do ar. Então, como eu disse para vocês, a poluição do ar hoje em dia prejudica e muito, tá? Pessoas aí que têm até problemas de alergia e tal, nossa, prejudica demais a vida das pessoas, tá?
Porque além de prejudicar os seres humanos, tá? Prejudica também os vegetais e tudo. Por quê? Porque acontece vários processos, tá? Então é bem complicado hoje em dia, tá? A poluição do ar em nosso meio, né? Não tem jeito. Então, o uso desenfreado do petróleo traz muitos prejuízos ao meio ambiente e afeta a saúde humana, tá? Por quê? Porque um dos aspectos é a queima de seus derivados produz gases poluentes, como o gás carbônico, o principal agravador do efeito estufa, tá? Então, infelizmente, né, o gás carbônico, ele provoca, né, vamos dizer assim, tá? Ele agrava o efeito estufa. Então, é um caso a pensar, né? Então, hoje, se a gente puder andar de bicicleta, né, ao invés de andar, vamos dizer assim, de carro, a gente vai estar contribuindo o quê? Com o meio ambiente e com a nossa saúde também, tá? Então, além do gás carbônico, existem outros gases, tá? Que são os óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre, tá? E outros gases. Então, o monóxido de carbono, então, é um dos piores. Por quê? Porque se ele for inalado em grandes quantidades, pode causar asfixia, tá? Ele pode levar a pessoa mesmo à morte. Então, tem que ter maior cuidado, tá? Com esses tipos de gases, porque eles são altamente poluentes e faz mal à nossa saúde, tá bom? Bom, é possível produzir combustíveis que não sejam derivados do petróleo? Será? Tem como sim, gente. Vamos lá, então. Antes da descoberta do petróleo, eram usadas outras fontes de energias vindas da natureza, que são os biocombustíveis, tá? Eles são derivados de matéria orgânica sem origem fóssil, como o etanol, a biomassa e o biodiesel. Também se queimavam lenha para gerar calor por meio do fogo, tá? Então, como exemplo, aí eu coloquei a biomassa, tá? A biomassa é uma fonte natural renovável que corresponde a toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal, usada para produzir energia, como carvão vegetal, a madeira, o bagaço da cana-de-açúcar, né? Outros resíduos agrícolas, lodo de esgoto, lixo orgânico doméstico, estercos de animais, entre outros. Então, né, eu coloquei, o título aí vem com uma pergunta, tem como, né, substituir os derivados do petróleo? Hoje em dia tem, tá, gente? De acordo com as tecnologias, com os estudos, né? Conforme vai passando, né, os anos, eles vão descobrindo outras fontes de energia e como exemplo aí tem a biomassa, tá? Que é utilizada coisas que muitas das vezes a gente vai pro lixo, tem como ser reutilizada, tá bom? Que a gente descarta, né? Imagina, a bagaço da cana-de-açúcar, né? Muitas das vezes muita gente às vezes jogou fora e tal, e tem como ser reaproveitada, tá? Plásticos alternativos. O que é isso, professora? São plásticos que não agridem o meio ambiente, tá? Bom, hoje em dia, a gente já conversou, né, que as pessoas infelizmente descartam o seu lixo de qualquer maneira e que prejudica o meio ambiente, tá? Mas, de acordo com a tecnologia, né, já são usadas outras fontes, tá? Que são chamados de bioplásticos, que são aqueles que pode substituir os objetos plásticos por produtos feitos de outros materiais. Eu coloquei uma imagem da mandioca, tá escrito aí, ó, no copinho. Já foi mandioca, tá? Ela já foi, mas hoje em dia ela é o quê? Um copo, tá? Então esse copinho aí a gente pode utilizar sem medo nenhum, não vai agredir o meio ambiente. Se ele for, né, descartado em qualquer local, ele se decompõe muito mais rápido, então não agride o meio ambiente, tá? Tem outros exemplos também, através do leite, tá? Também a gente obtém um plástico, enfim, gente. Então, hoje a tecnologia busca alternativas melhores, mais sustentáveis, tá? Para que não agrida tanto o meio ambiente como a saúde humana também, tá bom? Então, é isso, tá? Essa foi a revisão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem, né, deixar lá a perguntinha no tópico de ciências na plataforma, tá? Então, nós vimos aí os 4 capítulos que vão cair na avaliação, tá? Então, estudem, tá bom? Eu passei um trabalhinho também,
tá? O trabalho tá valendo nota, então façam, tá? E me entregam, tá? No dia lá que eu coloquei lá para entrega do trabalho. Estudem pela revisão, estudem pelos outros vídeos também, que estão disponibilizados lá na plataforma, tá bom? E até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo para todos.